Vamos dar um pitaco rápido, então, antes do futebol brasileiro, do novo técnico da seleção. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde para o público de casa. A melhor opção. Carlo Ancelotti chega com experiência, chega com a bagagem necessária para um técnico que vai dirigir a seleção brasileira pelos próximos anos. Você, analisando de forma fria, poucos nomes estavam capacitados para assumir a seleção brasileira. E um desses poucos nomes é, de fato, Carlo Ancelotti. Na minha avaliação, além do Carlo Ancelotti, talvez o Abel Ferreira e ninguém mais. Abel Ferreira, que hoje é técnico do Palmeiras, e ninguém mais deveria assumir, tendo em vista que Guardiola já não seria o técnico da seleção. E na minha avaliação, Carlo Ancelotti vem com a experiência de alguém que, além de já ter um histórico muito grande no futebol, já trabalhou com Vini Júnior, já trabalhou com o Rodrigo, trabalha até agora, mas quando assumir a seleção já vai ter trabalhado com eles nos clubes, além de vários outros atletas brasileiros. Então, na minha percepção, é a melhor escolha para comandar a seleção brasileira nesse ciclo, pensando na próxima Copa do Mundo, Tony. Só tinha 3, né? 3 opções. Jorge Jesus, Abel Ferreira e o Carlos Ancelotti. E Jorge Jesus, que nem deveria ser considerado na minha avaliação, mas ok. E o Abel não foi porque ele é nervosinho demais, né? Exato, concordo com você, Tony. Aí não tem jeito. É deixa ele no Palmeiras, quietinho, deixa ele lá. Ele tá comandando outra seleção verde, tá aí líder do campeonato. Vamos para as tabelas que começou o festival já. Vamos? Vamos? Vamos. Vamos para telas. Falando da Série A primeiro, vamos trazer aqui os resultados do final de semana, resultados importantíssimos. Ué, nem falou de resultado? Calma, pequeno padawan. Valdinei Garcia, qual que é o destaque na sua avaliação? Fortaleza e Juventude. 5-0, a goleada do Fortaleza, que voltou a golear, né? E a vitória do Palmeiras em cima do São Paulo. Eu tenho 2 destaques. O primeiro deles, o Botafogo, 4-0 em cima do Internacional, porque trata-se de um duelo envolvendo 2 grandes equipes do futebol nacional. E, sem dúvida nenhuma, qual que é o meu outro destaque? O Vasco, o Vasquinho. O Vasquinho, Tony, rapidinho, Pierre, o Vasquinho, 22 anos sem ganhar um título brasileiro, né? Então a torcida está chateada, mas ali é falta de organização. O time do Vasco está desorganizado. O Pedrinho queria tanto a diretoria do Vasco que quando caiu no colo dele, ele não sabe o que ele faz. E um destaque, tá? Agora, clubismo à parte. Sim. O Vitória teve um jogador expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. Em torno de 30 minutos, né? Mateuzinho, que foi uma expulsão justíssima. Ele dá uma cotovelada no jogador do Vasco. Faz 1-0 o Vasco. E no segundo tempo, com 1 a menos, o Vitória consegue virar. Clubismo à parte, um absurdo o Vasco perder um jogo como esse, independente do tamanho das equipes. Você tá ganhando de 1-0 com a superioridade numérica, mesmo fora de casa, você não deveria perder. No pior cenário, o empate. Pra você ver como é ruim esse time do Vasco. E a derrota do Corinthians também. E a derrota do Corinthians também foi pesada. De virada, aí com todos os atletas em campo. Bateu o pênalti em Walter. Quem não conhece o Walter passou pelo Rio Branco aqui de Paranaguá. Hoje ele estava no Cuiabá. Do Cuiabá. Então, foi do Corinthians. O Walter foi do Corinthians. Foi do Corinthians. Então, infelizmente aí... Classificação do Campeonato Brasileiro, vamos mostrar como está a Série A do Brasileirão. Valdinei, traga os primeiros colocados, por gentileza. O primeiro colocado, eu estou tentando enxergar aqui, ó, mas tá meio difícil, mas dá para ver que é a Seleção Verde. Primeiro lugar, 19 pontos. Segundo, Flamengo, 17. Terceiro, Bragantino com 17. Quarto, Cruzeiro, 16. Viu a saída do Dudu? O que aconteceu com o Cruzeiro? Cresceu. Fluminense em quinto com 13, sexto o Atlético Mineiro com 12. E a gente para por aí, Atlético Mineiro que tem o Dudu agora, né? Na zona de rebaixamento, Valdinei Garcia, temos o time que no início do campeonato eu falei que disputaria, estaria no bolo para não cair e que ficaram na bronca comigo, principalmente a ala vascaína da TVCI, que é o Vasco com 7 pontos. O Juventude também com 7 já está na zona de rebaixamento. O Santos tem apenas 4 pontos e o Sport 2 pontos. Lembrando que Santos e Ceará jogam hoje, o Santos pode chegar a 7 pontos, ainda assim fica ali no bolo do rebaixamento, e o Ceará ali é o 9º colocado. É a pior participação do Sport em toda a história desse clube. Pior início do Sport na Série A. Mandou o Pepa embora, aí sem o Pepa tomou uma goleada de 4. Mas levou o Antônio Oliveira para estrear ontem. Ai. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro será a seguinte. Temos esses duelos. Valdinei, você destaca algum jogo?
Red Bull e Palmeiras. Não. Pra mim, o destaque é o Bavi, clássico, Sim. maior clássico do Nordeste, e também Flamengo e Botafogo, clássico E carioca. tem o clássico mineiro. Cruzeiro. Clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético, verdade. Boa também. Será uma rodada cheia de clássicos. Será no final de semana, porque no meio de semana tem Libertadores, né? Libertadores E e Sul-Americana. Sul-Americana. Vitória vai a campo na Sul-Americana, o Bahia vai na Libertadores, Palmeiras na Libertadores, enfim. Temos Série B, Tonico. Temos. Teu Coritiba não se deu bem na Eu rodada? tava falando aqui dentro, escuta aqui. Ah. Tava falando aqui dentro que eu estava acompanhando a entrevista ontem desse novo diretor do Coxa. E eu queria ver hoje o vestiário. Depois daquilo que ele falou, que ele disse assim pro repórter de uma emissora de rádio de Curitiba. É muito ruim esse time. Então, mas um diretor vem falar isso, cara. E nós temos aí jogadores muito velhos. Lembra que eu falei? Tem jogador mais de departamento médico do que de campo. É verdade. Então é complicado, é difícil. Eu não sei o que ele vai fazer. Valdinei, Atlético e Chapecoense, gol do Atlético, pênalti no finalzinho da partida. O que você achou? Eu achei que forçaram a barra no pênalti. Na minha avaliação, foi injusto esse placar para Chapecoense, mas ok. A Chapecoense deveria vencer? Na minha avaliação, sim. Foi melhor que o Atlético. A gente tem que fazer o comentário em cima do jogo. Eu ouvi esse jogo e a Chapecoense foi bem melhor que o Atlético. Foi que nem o bom Curitiba. ter você aqui no programa de esporte. O Coritiba entrou para empatar. O Coritiba merece esse... Repete aí, gente. Foi a Goiânia... Né? Pensando no empate e perdeu. Então volta com esse resultado negativo. Mas também vou te contar, hein? Não foi uma vez pro ataque. Foi para empatar. Então, Destaque positivo para o Operário. Venceu muito bem o Cuiabá, é difícil vencer o Cuiabá lá, e o Operário venceu. Vamos ver a classificação então da Série B, para o pessoal de casa ver como é que tá o cenário. Valdinei, os primeiros colocados. Goiás, primeiro colocado, 16 pontos. Vila Nova, 13 pontos. Terceiro lugar, o Avaí, 12 pontos. Quarto, o Remo, 12. Quinto, Cuiabá, 12. E em sexto está o CRB com 11. Lembrando que Vila Nova e Remo, para falar ali dos primeiros colocados, né? Vila Nova e Remo ainda jogam, então podem encostar no Goiás. Vila Nova pode inclusive passar. E nos times do estado, você vê que temos uma escadinha. Pararam ali, né? Os três com a mesma pontuação, mesma quantidade de jogos, na sequência Coritiba, Atlético e Operário. E temos na zona de rebaixamento, Volta Redonda com 5 pontos, o Atlético com 3 pontos, o Paysandu com 2 e o Amazonas com 2. E um detalhe, tá? Amazonas, Remo e Paysandu fizeram a final do Paraense e deu melhor para o Remo. O Remo foi campeão em cima do Paysandu. Então, além de estar nesse momento na zona de rebaixamento e ver o seu time, ver o rival lá entre os 4, o que sobem, o Paysandu ainda precisa se recuperar no campeonato. Mas quem precisa recuperar? O trio de ferro aqui da capital, né? O Operário é de Ponta Grossa, mas né? não, Tá colocando bom. o trio... Você quer mandar um abraço para quem antes que termine já o espaço? O aluno do Alberto Gomes Veiga, o Rian Martins, do primeiro ano, abraço palmeirense pra ele. roxo, não perde um programa nosso, aluno da minha filha Michele, lá no Alberto Gomes Veiga. Um grande abraço, Rian Martins. E você tem programa de esportes hoje, né? Um Hoje, novo programa, né? Um novo programa Litoral nos Esportes, é às 19 horas, às 20 horas. Você está bem. convidado para participar, Vou porque lá aí um também dia. um dia lá conosco. Vou lá Lá. botar Só chamar. fogo naquele... Comando geral Ciro Jimenez e tem nosso coordenador Jairo Figueira. Grande Jairo Figueira, gente boa. Valeu, minha gente. Conhece ele? Sou fã do Jairo. Tem uma bola de basquete, mas ele não tirou de baixo. O problema do Jairo é torcer pro Bahia no Nordeste. Esse é o erro do Ele é Jairo. Bahia. Viu aquele dia? Mas é Queria gente que ele boa. trouxesse pro Vitória da Bahia. Não, Esporte Clube Vitória. Abraço, A gente já volta.